Resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill. Você já se sentiu preso em um ciclo interminável de dúvidas, medos e indecisões, como se algo invisível controlasse cada passo que você dá? Já percebeu que, por mais que tente mudar de vida, algo sempre puxa você de volta para a estagnação, para a procrastinação, para a sensação de que não está vivendo todo o seu potencial? Esse é o ponto exato onde Napoleon Hill quer nos levar com este livro. E é também onde começa a transformação. O autor revela uma entrevista imaginária, mas profundamente simbólica, com o próprio diabo. Uma representação vívida das forças internas e externas que impedem as pessoas de prosperar. Aqui, não estamos falando de um ser sobrenatural, mas de um conjunto de hábitos mentais, crenças limitantes e distrações que dominam a mente da maioria. Ao longo desta primeira parte, você vai descobrir quais são as principais armadilhas mentais que nos impedem de crescer. Por que tantas pessoas vivem no piloto automático? E como o diabo utiliza o medo, a dúvida e a indecisão como ferramentas para manter você sob controle. Mais do que isso, você vai entender como identificar essas armadilhas em sua própria vida e começar a desmontá-las passo a passo. E claro, antes de seguir, se este conteúdo já começou a fazer sentido para você e despertou aquela curiosidade de ir mais fundo, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso garante que você continue recebendo conteúdos que vão direto ao ponto da sua transformação pessoal. Napoleon Hill nos apresenta o conceito do drifting, ou deriva mental, que é o estado de viver sem direção clara, deixando que as circunstâncias decidam o rumo da sua vida. Essa é a principal arma do diabo: manter as pessoas ocupadas, distraídas e reativas, sem tempo ou energia para pensar de forma crítica e consciente sobre o que realmente querem. E aqui entra uma das primeiras lições práticas. Todo ser humano que não tem um objetivo definido e uma disciplina mental firme está, de certa forma, sendo controlado. O autor explora ainda como o medo é usado como um mecanismo poderoso. Take control. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da donca, medo de perder o amor, medo da velhice e medo da morte. 6 grandes categorias que, de forma sutil, moldam as nossas decisões e comportamentos. E o mais assustador é perceber como esses medos são alimentados diariamente pela mídia, pela educação e até pelas conversas que temos. Mas Hill não se limita a apontar o problema. Ele também entrega as chaves para quebrar esse ciclo. Uma delas é o desenvolvimento do pensamento independente. Isso significa questionar as narrativas prontas, estabelecer um propósito de vida claro e desenvolver a autodisciplina. Essas são as armas que enfraquecem o controle do diabo e devolvem a você o comando sobre a própria mente. À medida que mergulhamos nas revelações dessa entrevista, percebemos que a batalha é, então, o diabo não está do lado de fora, mas dentro de cada um de nós, manifestando-se nas nossas dúvidas, preguiça, distrações e hábitos negativos. E talvez a lição mais impactante desta primeira parte seja entender que cada pensamento que deixamos entrar e se instalar na nossa mente é uma semente que vai germinar, para o bem ou para o mal. A partir daqui, vamos explorar como criar um escudo mental contra essas influências negativas. Esse escudo é construído com conhecimento, clareza de propósito e ação deliberada. A cada passo, vamos aprender a substituir o medo por confiança, a dúvida por decisão e a indecisão por ação consistente. É uma mudança profunda que exige vigilância constante, mas que abre as portas para um nível de liberdade mental que poucas pessoas conhecem. Insights otimizados. O diabo simboliza forças internas e externas que controlam quem vive. Sem propósito. O drifting é a falta de direção clara,
que deixa a mente vulnerável. O medo é usado como ferramenta de manipulação em 6 formas principais. Pensamento independente e autodisciplina são as chaves para escapar do controle. E agora, antes de irmos para a próxima parte, quero que você imagine como seria a sua vida se pudesse identificar e neutralizar cada pensamento que hoje te limita. Na próxima parte, vamos entrar na mente do diabo para entender suas estratégias mais sutis. E é aí que você vai descobrir como virar o jogo a seu favor de uma vez por todas. Ao avançarmos no diálogo intenso entre Napoleon Hill e o diabo, percebemos que o autor mergulha ainda mais fundo na análise das forças invisíveis que moldam nosso destino. O diabo continua revelando como manipula a mente das pessoas, e o tema central agora é o controle mental, não no sentido místico, mas prático. Ele expõe que a maioria das pessoas vive no chamado estado do doriva, agindo por impulso, sem clareza de objetivos, sem um plano definido e sem controle sobre os próprios pensamentos. Essa deriva é o solo fértil para a semeadura da dúvida, do medo e da procrastinação, e é exatamente nesse ambiente mental que ele prospera. Hill, percebendo o impacto dessas revelações, busca entender quais são as ferramentas para romper esse ciclo e conquistar a liberdade mental. O diabo descreve que seu maior trunfo é fazer com que as pessoas se distraiam facilmente, cedendo a prazeres momentâneos, opiniões alheias e preocupações irrelevantes. Ele cita que a rotina sem propósito, a exposição excessiva a informações negativas e o convívio com pessoas pessimistas criam um campo perfeito para a estagnação. Isso conecta diretamente com a dor real do leitor. Viver uma vida inteira sentindo que poderia ter feito mais, mas sendo travado por forças internas que nem sempre sabe identificar. É aqui que Hill começa a formular a importância de objetivos claros e autodisciplina, 2 elementos que funcionam como antídotos contra a deriva. A narrativa ganha força quando Hill introduz o conceito de definitude de propósito. Ele explica que quando você decide com clareza o que quer alcançar e mantém essa visão viva na mente, começa a criar um escudo contra as distrações. O diabo, relutante, admite que é quase impossível influenciar alguém que possui um propósito definido e trabalha consistentemente para alcançá-lo. É neste ponto que entra a lição prática. Se você quer se tornar imune às forças que te desviam do caminho, precisa treinar sua mente diariamente para manter o foco no que importa. Mesmo quando a vida tenta te puxar para todos os lados, é aqui que fazemos uma pausa estratégica, pois este é o ponto alto desta parte. Se você está percebendo como estas revelações podem mudar completamente sua maneira de pensar e agir, inscreva-se no canal e deixe seu like agora. Isso garante que você continue recebendo mais conteúdos como este, que entregam estratégias reais para você assumir o controle total da sua vida. A partir daqui, Hill começa a detalhar como desenvolver essa definitude de propósito na prática. Ele fala sobre a importância de registrar suas metas por escrito, visualizá-las todos os dias e quebrá-las em passos acionáveis. O diabo confessa que pessoas que mantêm esse hábito se tornam quase impenetráveis, pois a mente delas está constantemente ocupada com pensamentos construtivos. Essa prática, segundo Hill, não só fortalece a disciplina, mas também alimenta o entusiasmo, que é outra arma poderosa contra o medo e a dúvida. Outro ponto abordado é a influência do ambiente. Hill questiona o diabo sobre como ele consegue fazer tantas pessoas desistirem de seus sonhos. E a resposta é clara: pela manipulação do meio em que elas vivem. O diabo afirma que, ao cercar uma pessoa de indivíduos derrotistas e descrentes, ela acaba absorvendo esse padrão mental. Por isso, Hill enfatiza que devemos escolher cuidadosamente nossas companhias, evitando o contato prolongado com quem não agrega valor ou não compartilha do nosso propósito. O autor também ressalta a importância de controlar o que
se consome mentalmente. Notícias sensacionalistas, conversas tóxicas, excesso de entretenimento superficial, tudo isso rouba a energia mental e enfraquece a determinação. Em contrapartida, investir tempo em leitura, aprendizado contínuo e conversas produtivas fortalece a mente e mantém o foco no que realmente importa. Hill reforça que o medo é a arma mais poderosa do diabo e que ele se alimenta de todos os tipos: medo da pobreza, medo da crítica, medo da donca, medo da velhice, medo da perda de amor e medo da morte. Ele explica que, ao reconhecer e enfrentar esses medos de forma consciente, é possível neutralizá-los e impedir que se tornem barreiras invisíveis. Ao final desta parte, fica claro que o caminho para a liberdade mental não é fácil, mas requer atenção constante, prática diária e uma escolha deliberada por pensamentos que constroem, em vez de destruir. Insights otimizados, objetivos claros, funcionam como escudo contra distrações e influências negativas. O ambiente e as companhias moldam diretamente seu padrão mental. Controlar o que entra na mente é essencial para manter o foco e a motivação. Medos identificados e enfrentados perdem o poder de paralisar. E se você acha que já entendeu como manter o controle da sua mente, espere até descobrir, no próximo capítulo, como o diabo utiliza a própria estrutura do sistema educacional e cultural para programar as pessoas a viverem sem pensar por si mesmas. Depois de explorar profundamente como o controle mental, a definição de propósito e o ambiente moldam o destino de uma pessoa, Hill conduz a conversa para um território ainda mais revelador: a manipulação sistêmica. O diabo, pressionado pelas perguntas incisivas, revela que uma de suas estratégias mais eficientes para manter as pessoas na deriva é influenciar a própria estrutura do sistema educacional e cultural. Ele admite que incentiva métodos de ensino que priorizam memorização e repetição em detrimento do pensamento crítico e criativo, criando indivíduos obedientes, mas incapazes de tomar decisões independentes. Hill observa que, ao formar pessoas para seguir instruções cegamente e temer o erro, o sistema favorece a mentalidade da massa, e não o espírito independente. Isso gera adultos que trabalham duro, mas raramente questionam se estão no caminho certo para a própria realização. Essa revelação conecta-se diretamente a uma das maiores dores do público: a sensação de viver no piloto automático, atendendo a expectativas externas enquanto ignora os próprios sonhos. O autor questiona como seria um sistema educacional ideal. E o diabo, mesmo contrariado, descreve que ele deveria incluir ensinamentos sobre autoconhecimento, administração do tempo, inteligência emocional, finanças pessoais e desenvolvimento de habilidades sociais. Tudo isso aliado ao incentivo para que os jovens estabeleçam metas claras desde cedo. Ao ver isso, Hill reforça a importância de procurarmos educação contínua por conta própria, sem depender exclusivamente de instituições tradicionais. A conversa se aprofunda quando Hill aborda a questão da liberdade pessoal. O diabo explica que as pessoas mais fáceis de controlar são aquelas que entregam sua autonomia em troca de segurança aparente, seja um emprego que não gostam, mas mantêm as contas pagas, ou uma rotina que lhes dá conforto, mas rouba o entusiasmo. A lição é clara: a verdadeira liberdade exige riscos calculados, coragem para enfrentar incertezas e disposição para pensar por conta própria. Hill também extrai do diabo um reconhecimento importante: a força do hábito. L. Admit Q cria correntes invisíveis ligando pequenas ações diárias até que elas se tornem comportamentos automáticos. Maus hábitos mentais e emocionais, como reclamar constantemente, adiar decisões e buscar culpados, enfraquecem a vontade e fortalecem seu domínio.
Para quebrar essas correntes, Hill sugere a substituição consciente de hábitos negativos por positivos, até que estes se tornem tão automáticos quanto os antigos. Outro ponto forte desta última parte é a noção de autodomínio emocional. O diabo revela que uma das maneiras mais rápidas de fazer alguém perder o controle é provocar reações emocionais exageradas. Raiva, inveja, medo. Quando isso acontece, a pessoa deixa de pensar racionalmente e se torna manipulável. Por isso, cultivar calma e equilíbrio, especialmente diante de adversidades, é uma das maiores proteções contra a influência negativa. À medida que o diálogo se encaminha para o fim, Hill reúne todas as revelações e constrói uma mensagem poderosa. Cada pessoa tem a escolha de viver de forma consciente e direcionada ou permanecer à mercê de influências externas. A chave está na autodisciplina, no aprendizado contínuo e na coragem para desafiar padrões estabelecidos. Ele deixa claro que o maior inimigo não é o diabo externo, mas o interno. A voz de dúvida, a falta de clareza, o medo do agir. Quem aprende a controlar esses elementos internos praticamente se torna intocável. Insights otimizados. O sistema educacional tradicional muitas vezes prepara para obedecer, não para pensar. A liberdade pessoal exige coragem para assumir riscos e tomar decisões independentes. Maus hábitos se fortalecem com repetição. Bons hábitos, também menos escolha conscientemente. Autodomínio emocional é essencial para evitar manipulação e manter clareza de pensamento. E assim chegamos ao encerramento desta jornada. Se este resumo abriu seus olhos para formas sutis, porém poderosas, de influência e manipulação que atuam no seu dia a dia e hora do agir, inscreva-se no canal e deixe seu like agora, pois aqui você encontra conteúdos que vão muito além de resumos. São verdadeiros manuais para transformar sua mentalidade e conquistar autonomia total. E lembre-se, explore nossos outros vídeos, porque temos ensinamentos valiosos em diversas áreas para acelerar seu desenvolvimento e fortalecer sua independência mental e emocional.